Graça e paz, irmãos. Nós vamos começar mais um momento de adoração ao Senhor. E eu o convido a afastar de você as distrações nesse momento. Se concentre em, com sua família, adorar ao Senhor nesse instante. E para começar, eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 107. Nós vamos ler dos versos 17 a 32. Leiamos. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa, e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Senhor, nós queremos te louvar, porque é o Senhor quem conduz a nossa história. Nós queremos te adorar na beleza da tua santidade. E te pedimos, Senhor, auxilia-nos nesse momento em nossas casas a te adorar de forma agradável. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Deus. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nada nos separará dos braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derrama.
a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. As circunstâncias mudam, futuro tão incerto, as guerras me invadem e o sono tarda a chegar. As circunstâncias mudam, futuro tão incerto, as guerras me invadem e o sono tarda a chegar. Descanso em teus braços, como os lírios, espero em ti. Te louvo, ó Senhor, descanso em teus braços, como
torno a dormir. A minha segurança é tu que estás aqui. Estamos refugiados em Cristo, nossa fortaleza. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Louvemos ao Senhor. Eu convido a nesse instante a orar em confissão por seus pecados. Com suas palavras, confesse seus pecados ao Senhor nesse momento.
A tua palavra nos diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Senhor, nós te adoramos, porque apesar dos nossos pecados, Tu és o Deus que nos livra e preserva. Nós te louvamos, porque não estamos cegos nem tateando para ver a Tua glória. O Senhor desvendou os nossos olhos e se revelou de forma clara na palavra. Nós temos o privilégio de tê-la e por isso nós te adoramos. Nesse momento nós oramos em confissão por nossos pecados, certos de que em Cristo temos perdão disponível. Perdoa-nos, Santo Deus, porque em alguns momentos nós perdemos o rumo da nossa jornada e nos tornamos insensíveis às Tuas coisas. Nós nos apegamos ao que é temporário, valorizamos o que não tem valor e parecemos insensíveis diante da Tua santidade. Vivemos sem o santo temor que deveríamos ter ao Senhor e assim nós pecamos. Por isso nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a viver de forma agradável a Ti, pois como diz a Tua palavra, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o precioso Evangelho ofusque tudo que não vem de Ti. Senhor, nós pedimos perdão por nem sempre encarar o pastoreio mútuo com a seriedade devida. Dizemos que amamos a Ti, mas quase nunca temos tempo para a comunhão e para estar com nossos irmãos. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos, Pai, a viver cheios da palavra e a transbordá-la, edificando, exortando e encorajando uns aos outros, porque nós não fomos chamados para viver em isolamento uns dos outros. Que estejamos abertos, não somente para ouvir, mas também prontos para compartilhar a palavra. É com gratidão em nossos corações que nós oramos, certos de que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. É em Seu nome que oramos. Amém. Meus queridos irmãos, graça e paz, que bom estarmos juntos para louvar e exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Espero que todos estejam bem e que a graça do Senhor continue sempre repousando em nossas vidas. Amados, eu gostaria de dar alguns avisos. O primeiro deles é sobre o nosso relatório financeiro dos meses de abril e maio. Esses relatórios já estão disponíveis no nosso mural e, se você desejar, pode checá-los durante a semana, a partir das 13 horas até as 17. A nossa igreja está funcionando de segunda a sexta-feira nesse horário. Um segundo aviso, irmãos, é sobre o nosso culto de oração. Todas as quartas-feiras nós estamos orando e estudando a palavra de Deus. Só que nesta próxima quarta, o culto de oração será no nosso novo local. Então, você que deseja conhecer a nossa nova casa, participe deste culto de oração na próxima quarta-feira, a partir das 19h30. Por fim, eu gostaria de convidar vocês a assistir um vídeo do nosso irmão presbítero Paulo, que estará nos dando algumas informações da reforma do nosso novo local. Queridos irmãos, graça e paz. Hoje, como vocês podem ver, nós estamos iniciando mais uma nova etapa no processo de construção da nossa igreja. Demos início hoje, então, à etapa da concretagem e nós estamos muito felizes por isso. Pedimos, então, irmãos, que vocês permaneçam conosco, orando, contribuindo e participando conosco desse projeto. Muito em breve, nós iremos estar vivendo um novo tempo na nossa igreja. E aqui nós estaremos, sim, cultuando o nosso Deus,
adorando e vivendo para a glória dele. Amados, eu gostaria de convidar você agora a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e fazer mais uma oração. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, como também colocar diante dEle as nossas petições. Que tenhamos a certeza, irmãos, como diz a sua palavra, a vontade do Senhor é a boa, a perfeita e agradável, e sempre prevalecerá em nossas vidas. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor e de imensa misericórdia, a Tua palavra nos diz que os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento proclama a obra das Tuas mãos. Um dia, Senhor, fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Pai, a Tua voz ressoa por toda a terra e as Tuas palavras até os confins do mundo. Diante disto, Senhor, nós queremos Te agradecer. Agradecer ao Pai pelas Tuas bênçãos. Agradecer a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Agradecer a Ti, ó Deus, pelos Teus cuidados. Muito obrigado, ó Deus. E em especial, Senhor, queremos Te louvar pela vida do nosso irmão licenciado Antônio Costa. O Teu servo, durante esta semana, passou por uma prova, Senhor, e foi aprovado. E graças a Deus, ó Pai, o Teu filho será ordenado pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja, porque esta igreja tem levantado homens para o ministério. Queremos Te louvar também, Pai, pela vida do pai de Bia Campos. Ele saiu do hospital e se encontra em casa, junto de sua família. Muito obrigado, Senhor, pela recuperação do pai de Bia. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, no nome do Teu Filho Jesus. Ó Deus, nesse momento, nós também queremos colocar as nossas petições diante de Ti. Ó Deus, Tu conheces cada passo de nossa vida. Tu conheces, Senhor, das nossas lutas, das provas, do que temos enfrentado. O Senhor conhece, Senhor, a nossa necessidade. Por isso, Pai de amor, toma as nossas petições diante de Ti. E nesta hora, Senhor, queremos Te pedir pela família do pastor Nelson, que faleceu esta semana, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de sua casa, da professora Fátima. Tem misericórdia, Senhor, de sua igreja. Que o Espírito Santo continue consolando os corações. E que no nome de Jesus o Senhor fortaleça o Teu povo. Queremos também, Senhor, Te pedir por Guto e Gabi. Os Teus filhos estão com o Covid, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da vida dos Teus filhos. Ajuda-os. Que eles possam, ó Pai, se aproximar mais e mais do Senhor. Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que sara. Dá, ó Deus, aos Teus filhos boa recuperação, no nome de Jesus. Queremos também Te pedir, ó Deus, pelo filho recém-nascido de Tasso e Dani. Ó Deus, ele está internado.
Por isso, meu Senhor, ajuda esta família. Ajuda o Tarsis, ó Deus, e a Dani. Dá forças a eles. Como também, ó Deus, ao pequeno Caio. Que no nome de Jesus, Senhor, Tu também possas dar boa recuperação a ele. E que ele possa retornar para casa, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, agora que iremos ofertar. Queremos agradecer, ó Deus, pela vida dos irmãos que têm dizimado e ofertado em Tua casa. Louvado seja o Senhor pelas necessidades da Tua igreja estarem sendo supridas por Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada casa, Senhor, cada família. E que todos nós continuemos fiéis com os nossos bens, com as nossas posses ao Senhor. Ó Deus, que as palavras da nossa boca, que a meditação do nosso coração sempre sejam agradáveis a Ti, Senhor, que és a nossa rocha, que és o nosso resgatador. Oramos gratos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Ofertemos ao Senhor, irmãos, louvando ao nosso Deus. Você pode fazer por meio de um Pix, ou observando a nossa conta bancária. E faça isso com alegria de coração.
ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, Rei do mundo, Salvador. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que, ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me Queridos irmãos, graça e paz. Espero que vocês estejam bem e firmes no Senhor. Quero convidá-los agora à primeira carta de Pedro. Vamos estudar neste dia do verso 13 do capítulo 1 ao verso 3 do capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13, ao capítulo 2, verso 3. Anos atrás, eu recebi um homem no gabinete que me disse: pastor, eu não consigo cultuar com vocês. Quando lhe pedi por uma razão, o que ouvi foi: o boletim é simples demais, as orações são longas, o louvor é comum e a pregação é parada. Foi o que ouvi, irmãos. E sim, se você está se perguntando se fiquei triste, é claro que fiquei. Não com a nossa igreja. Eu fiquei triste por aquele irmão, pois em minha leitura, ele me pareceu doente de igreja. Estava tão acostumado com uma igreja tipo show, que já não conseguia mais cultuar com uma igreja comum como a nossa. É um problema, você não acha? Sim, é. E, infelizmente, muitas igrejas não o percebem. Elas estão confusas e, consequentemente, estão confundindo muita gente. Igrejas assim dizem estar tentando ser relevantes e atraentes aos olhos do mundo. Mas eu lhes pergunto, se a igreja é igual ao mundo, por que o mundo precisa da igreja? Nas palavras de Tim Chester e Steve Timmis, quanto mais nos tornamos igual ao mundo, menos temos a oferecer. Outro pesquisador de igreja escreve: a busca por relevância sem um senso crítico está nos tornando praticamente irrelevantes. De fato, queridos, a igreja show, além de dizer a igreja comum que só ela pode atrair e crescer, está criando uma geração de crentes consumistas que olham para a igreja apenas como uma fonte de entretenimento. Biblicamente falando, não está certo. Nós nos tornamos relevantes no mundo, não quando somos iguais ao mundo, mas quando oferecemos ao mundo o que ele precisa e desconhece: a mensagem e o poder do Evangelho. Nós vamos atrair pessoas à igreja, não oferecendo a elas o que já podem ter no mundo: cinema,
palestras de motivação e ativismo social. Nós vamos atrair pessoas à igreja quando nos apresentarmos diferentes do mundo. E a propósito, o que nos torna diferentes, queridos? Como vive uma igreja diária e, consequentemente, cativa àqueles que lhe assistem no mundo? Vamos aprender com o que temos nesta porção. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 3 do capítulo 2. Para começar, eu quero ler com vocês apenas o verso 17 do capítulo 1, parte A. 1 Pedro 1, 17, parte A, o texto inspirado nos diz: uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra, e mesmo de casa e em família, nós queremos ouvir Tua voz. Concede-nos, ó Senhor, Tua graça. Assiste-nos, ó Espírito Santo. Ajuda-nos, conceda-nos concentração, envolvimento, e dá que estejamos em espírito de louvor enquanto ouvimos a pregação de Tua palavra. Nós precisamos de Ti. E por isso oramos em nome de Jesus. Amém. No primeiro sermão de nossa série, nós ouvimos sobre quem somos. De acordo com o que escreve o apóstolo Pedro aqui, nós somos peregrinos e eleitos. Ao nos regenerar, ao nos dar nova vida espiritual, Deus nos fez peregrinos e estranhos neste mundo. Não vivemos como se estivéssemos às margens, queridos. A verdade é, nós vivemos às margens deste mundo. Agora, como? Como vive uma igreja diária para a glória de Deus e para o bem do mundo que a escanteou? De acordo com o que ouviremos hoje, nossa igreja não pode, não deve ser resumida a um evento semanal. Precisamos existir em uma comunidade diária de discípulos e distinta do sistema e dos valores deste mundo. Mas como, pastor? Como vive na prática uma igreja diária? Esta passagem nos oferece alguns imperativos que podem esclarecer a matéria, queridos. Comecemos por: sejam santos em tudo o que fizerem. É o que temos entre os versos 13 e 16 do capítulo 1. O verso 13, por exemplo, nos diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Este, portanto, nos informa que estamos mudando do indicativo para o imperativo. Uma vez que vocês são eleitos de Deus, eis como devem viver. Estejam com a mente preparada. Estejam com a mente preparada foi traduzido na revista e atualizada por cingindo o vosso entendimento. Cingir é apertar. E era o que alguém precisava fazer no primeiro século caso quisesse correr. Era necessário levantar o vestido e amarrá-lo à altura da cintura para ter as pernas mais livres para o movimento. Com a imagem em mente, ouça o apóstolo nos dizendo: apertem o cinto em volta da mente de vocês e estejam prontos para agir neste mundo que os escanteia. Agir como, pastor?
ponham toda a esperança na graça que lhes será dada. Outra vez a Revista e Atualizada traduziu essa parte por esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Vejam, a graça não nos será dada apenas no retorno de Cristo, ela já está sendo dada. O que começou com a nossa salvação vai se tornar uma experiência plena no dia de Cristo Jesus. Bem, e o que isso significa na prática, ou como esperamos inteiramente na graça se vivemos em um mundo caído e que por vezes nos empurra para as margens? A resposta de Pedro é dupla. Primeiro, ele nos diz no verso de número 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Percebam, o apóstolo não precisa dizer, não se amoldem ao mundo. Ele pode apenas dizer, não se amoldem à antiga maneira de viver que vocês tinham. Nem sempre fomos cristãos. Outrora, vivíamos no mundo e como o mundo, mas esta época passou. Agora, diz Pedro, nós devemos viver como filhos obedientes de Deus. A segunda parte da resposta de Pedro está nos versos 15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Detalhe, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Nós fomos chamados de um mundo de maus desejos para viver como um Deus que é santo. Por isso nós devemos ser santos em tudo o que fazemos. Não é algo que se resume ao dia do Senhor, não, queridos. Deus é santo em tudo o que faz e em todo o tempo. Logo, seus filhos obedientes devem ser santos da mesma forma. É como tem que ser. Não se trata de algo estranho. Pedro está advogando por uma experiência que é comum a todos os crentes, isto é, se você realmente nasceu de novo, Deus o chamou para fora de sua antiga maneira de viver, e Ele o chamou para dentro de sua própria maneira de viver, santidade. Santidade, portanto, é tanto uma prova como um resultado da nossa salvação. Agora, eu não estou dizendo que será algo fácil, ou que não travaremos uma guerra. Pedro está falando aos crentes aqui, e os crentes devem dizer não ao pecado de outrora, e sim à santidade de Deus. Como, pastor? Como podemos lutar por uma vida santa em tudo o que fazemos? Como ouvimos de Pedro, nós precisamos de preparação, irmãos. Lembre da imagem do corredor do primeiro século, que precisava levantar o vestido e amarrá-lo à altura da cintura para correr livremente. Ou pense em alguém que quer escalar uma montanha. Esta pessoa vai precisar considerar terreno, clima, dificuldades. Ela vai precisar escolher comida, água, vestimenta e calçados apropriados. O mesmo vale para o crente que deseja ser santo em um mundo hostil. Você vai precisar cingir o entendimento. Eu tenho que apertar o cinto em volta de minha mente, isto é, fazê-la se concentrar em um caminho só para a glória de Deus. Preparar a mente para encarar o mundo é por
toda a esperança na graça de Deus. É voltar-se da terra para o céu, do agora para a eternidade. Nós não precisamos mais voltar à antiga maneira de viver a fim de encontrar alegria. Isto seria engano do pecado. Nós já temos de Deus a graça suficiente para desfrutar de alegria aqui. E vamos desfrutá-la plenamente lá. Mas eu sei que não é uma experiência fácil, por vezes somos tentados. Em muitos momentos queremos voltar às antigas práticas e velhos desejos de nossa vida passada. Será menos difícil, no entanto, se tiver munição pronta para disparar, meu amigo. Do que é que eu estou falando, gente? De memorização das Escrituras. Não sei se você notou, mas depois de nos dizer que nós devemos ser santos em tudo o que fazemos, Pedro cita um texto da Sagrada Escritura. Pois está escrito. Jesus fez o mesmo. Quando tentado no deserto por 3 vezes, ele disse: está escrito na palavra de Deus. A memorização das Escrituras vai produzir poder espiritual nos nossos corações diante das tentações deste mundo. Lembre do que disse o salmista: guardei tua palavra no coração para não pecar contra ti. A memorização das Escrituras vai fortalecer nossa fé em tempos de batalha. O sábio de Provérbios escreveu: será uma satisfação guardá-las no íntimo e tê-las na ponta da língua, para que confie no Senhor, a você as ensinarei. A memorização das Escrituras nos será útil quando surgirem oportunidades de testemunho e aconselhamento. Pense na pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Muito do que Pedro disse naquele dia pode ser resumido a citações do Antigo Testamento. Por fim, queridos, a memorização das Escrituras ainda pode estimular a meditação em Deus em qualquer lugar e a qualquer hora do dia. O salmista escreveu: como amo a tua lei, por isso medito nela o dia inteiro. Eis um caminho simples e que está ao alcance de todos os crentes que querem viver uma vida de santidade diária na presença de Deus. Memorização das Escrituras Sagradas. É como vive uma igreja diária, portanto, em santidade. Além disso, o apóstolo Pedro nos diz entre os versos 17 e 21, portem-se com temor durante a peregrinação terrena. Leiamos o verso 17, que diz: uma vez que vocês chamam pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Bem, se Deus é o nosso pai e juiz, é assim que devemos viver, devemos nos portar com temor durante a jornada terrena ou a peregrinação terrena. A ideia é, nos dias de sofrimento, lembre-se, você tem um Pai celestial. Nos dias de tentação, lembre-se que você terá que comparecer diante do juiz que conhece todas as coisas. Então, como nos portamos com temor durante a peregrinação? Os próximos 4 versos, queridos, uma espécie de resumo da fé cristã, podem nos ajudar.
Os versos 18 e 19, por exemplo, registram: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O que é redenção? Nos dias de Moisés, Deus redimiu, resgatou os hebreus da escravidão do Egito. Nos termos de Pedro aqui, Deus nos redimiu de nossa maneira vazia de viver, da escravidão do sistema do mundo, dos valores mundanos, dos pecados que nos dominavam. E como Ele o fez? Não foi com ouro ou prata deste mundo, queridos. Ele nos redimiu através do precioso sangue de seu Filho, o Cordeiro amado. Além de redenção, esta porção doutrinária ainda trata de revelação e ressurreição. Os versos 20 e 21 nos dizem que este Cordeiro foi conhecido antes da criação do mundo e que ele foi revelado nos últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. O Cordeiro que nos redimiu foi conhecido antes da criação e revelado nos últimos dias. Deus não criou o mundo para só depois apontar o Redentor. Não, de acordo com o que lemos aqui, foi o contrário. Deus apontou o nosso Redentor e só depois criou o mundo. E o Redentor nos foi revelado nos últimos dias. Pedro não estava pensando nos últimos dias da história humana como a conhecemos. Ele estava pensando muito mais na encarnação de Cristo que já aconteceu. E o mais interessante é conhecimento eterno, revelação temporal. As duas coisas, diz Pedro, foi em favor de vocês. Elas tinham o propósito de redimi-los. E ao nos redimir, queridos, de nossa maneira vazia de viver, o Cordeiro nos possibilitou crer em Deus. De quem estamos falando? Quem é o Deus que Pedro está descrevendo? Bem, Pedro está falando do Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos e depois o glorificou. A doutrina da ressurreição é um dos pontos mais importantes do Novo Testamento. Por quê? A ressurreição de Jesus prova que ele era quem dizia ser e que ele fez o que prometeu fazer. A ressurreição ainda é a prova de que Deus aceitou o sacrifício dele no nosso lugar e que, como ele ressurgiu dos mortos e foi glorificado, nós também seremos um dia. Então, é por isso que Pedro nos diz que nossa fé e esperança estão em Deus. Ele é confiável, fará tudo e exatamente como nos prometeu. Você crê, meu irmão? Sim? Em quem? Você crê em você ou em Deus? A igreja diária é feita de crentes que não têm fé em si mesmos. Nossa fé está em Deus, no que Ele fez no passado e no que Ele prometeu fazer no futuro. Esse é o tipo de fé que vai nos ajudar a andar com temor
durante toda a peregrinação terrena. Pense, por exemplo, no Deus diante de quem estaremos no futuro. Pedro nos diz aqui que Ele julgará nossas obras imparcialmente, pois todas estão diante de seus olhos agora. Lembre-se disso, meu irmão, você não apenas estará diante de Deus em um dia futuro, você está diante dele aqui e agora, você está sempre diante dos olhos de Deus. Antes de pecar, então, tema o seu Deus. Lembre-se, Ele vê, e recorra a Ele na hora da tentação, sabendo que Ele é seu Pai celestial e que pode ajudá-lo. Faça uso também do passado, porque devemos levar uma vida de temor diário na presença de Deus. Porque no passado, como nos disse Pedro, nós fomos redimidos da escravidão de nossa forma vazia de viver. Nós não estamos falando de trincar os dentes e de tentar, mas determinadamente não, queridos. Esta não é a nossa fé, é a fé do mundo, é fé em si mesmo, é fé secular. Nós avançamos na peregrinação, nós crescemos em temor quando constantemente nos voltamos para o que Deus fez por nós em Cristo. Nada de eu me redimi. O que cantamos aqui é Cristo nos redimiu. Ele foi apontado antes da criação do mundo para fazê-lo. Ele foi revelado no tempo e na história para nos salvar. Foi aqui, na cruz e no túmulo vazio, que Ele morreu e ressurgiu para nos dar salvação. Ele foi glorificado. E em breve, como temos em Apocalipse capítulo 5, todos nós estaremos em volta dele, dando-lhe louvor, glória, para todo sempre, pela redenção que nos deu. O segredo, então, não é olhar para si, é olhar para Deus. Não é lembrar apenas do nosso passado, é lembrar muito mais do que Deus fez no passado para nos redimir. Outro imperativo apostólico que surge neste texto está entre os versos 22 e 25 do capítulo 1. Qual é? Amem sinceramente uns aos outros. O verso 22 registra agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O apóstolo repete o que já fez antes. Ele fundamenta a exortação no status atual dos crentes. Já que são filhos de Deus, portem-se com temor ao longo da jornada. Aqui é, já que purificaram a vida através da obediência à verdade, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Os eleitos de Deus, os peregrinos cristãos, não apenas amarão a Deus no mundo, eles também amarão ao povo de Deus no mundo. E o farão com sinceridade e de todo o coração. A dupla qualificação, irmãos, trata da profundidade e da seriedade do amor que precisamos revelar. Mas por que, Renan? Por que devemos amar nossos irmãos assim? Versos 23, 24 e 25 nos respondem. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível,
por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Por que então devemos amar nossos irmãos? Porque nascemos de novo para uma nova maneira de viver. Como se deu este novo nascimento? Por outras passagens, sabemos que foi por obra do Espírito no coração, mas aqui, Pedro dá destaque à obra da palavra. Palavra e Espírito, portanto, trabalham juntos. A palavra é pregada do lado de fora e o Espírito atua do lado de dentro. E a prova do novo nascimento, pastor, uma delas está aqui. Diferentemente da semente perecível que desaparece com o vento, com o tempo, a semente da palavra de Deus permanece em atuação nos nossos corações. Ela está em atuação no seu, meu irmão. Bem, sua resposta imediata pode ser um bom indicativo. Outro, melhor, segundo o que lemos aqui, é amor pelos santos. Certo, mas como podemos identificar, revelar, buscar este amor, pastor? Percebam a ligação deste parágrafo. Nós temos aqui amor uns pelos outros e palavra que permanece. Foi por isso que os autores de um dos livros que está no nosso boletim chegaram à seguinte conclusão: a Igreja Diária é uma comunidade que permanece viva no mundo, através da palavra de Deus que permanece para sempre. E qual é o link, Renan, entre a palavra que permanece e o amor? Os mesmos autores nos dizem: nós amamos uns aos outros quando pastoreamos uns aos outros com a palavra de Deus que permanece. Como acontece? Bem, algumas palavras podem ajudar. Primeiro, nós pastoreamos uns aos outros na vida diária. Lembre dos pais do Antigo Testamento, que foram convocados por Moisés a ensinar seus filhos na vida cotidiana, no levantar e deitar, no ir e vir, na vida comum. Paulo, Jesus faziam da mesma forma, queridos. Pastorear não é somente o que faço no gabinete pastoral, é o que você pode fazer, perguntando a um irmão com seriedade acerca de sua vida de oração e leitura da palavra. Pastorear é o que você pode fazer como um jovem de nossa igreja, levando-o para a sua família, a fim de lhe ensinar sobre o que é uma família piedosa aos olhos de Deus. Outra palavra é: saiba que nós pastoreamos melhor quando pastoreamos em comunidade. Os pastores e mestres sempre terão seu valor. Deus os chamou e os separou para ensinar. Nós nos reunimos para aprender a palavra com eles, é verdade, mas não para por aqui. De acordo com o que temos em Efésios 4, esses pastores e mestres nos ensinam a ministrar. Ou seja, todos nós temos ministério. Todos nós devemos pastorear. E pense comigo, eu não posso estar em todos os pequenos grupos de nossa igreja ao mesmo tempo e com o mesmo envolvimento. Eu não teria como acompanhar de perto todos os membros de nossa igreja, mas não é o que Deus espera de mim. É o que Deus espera de nós.
Desta forma, ninguém precisa esperar semanas para ouvir um conselho bíblico no gabinete pastoral, nos pequenos grupos, nas amizades discipuladoras, nos nossos encontros intencionais. Nós podemos aconselhar uns aos outros, exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros na palavra. Neste sentido, juntos nós podemos fazer muito mais do que eu jamais poderia fazer sozinho. E lembre-se, meus irmãos, ou lembre-se, meu irmão, nós não pastoreamos sem o Evangelho, nós pastoreamos com o Evangelho da graça. Não pastoreamos como os fariseus, que querem tirar o cisco do olho do irmão, sem lidar com a trave de seus próprios olhos. Não! Somos pecadores e ministramos a pecadores. Ao mesmo tempo, nós não somos terapeutas do positivismo, você merece, você consegue, vai dar certo. Não, queridos, como pecadores. Por vezes nós temos culpa no que estamos vivendo. Nós erramos, nós pecamos, nossa tarefa não é colocar as pessoas para cima, é colocá-las sempre ao pé da cruz de Cristo. Não devemos esmagá-las com a lei de Deus, mas precisamos da lei para conduzir nossos irmãos à graça maravilhosa que vemos no Evangelho. Esse é um caminho que nos levará a amar uns aos outros com sinceridade e de todo o coração. Para terminar, depois de ouvir 3 imperativos, nós chegamos ao último, capítulo 2, versos 1, 2 e 3, e ele é: cresçam para a salvação. Levando-nos à conclusão de seu argumento, o apóstolo escreve no verso 1 do capítulo 2: portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Estes são alguns dos pecados que podem enfraquecer a igreja diária. Engano, hipocrisia, inveja e maledicência nos nossos relacionamentos. Agora, o mais interessante para mim é, Pedro não nos manda lutar contra eles. O que devemos fazer é nos livrar deles. Como, pastor? Versos 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, você se livra destes pecados que podem enfraquecer a igreja diária, quando bebe de todo o coração do leite puro e espiritual de Deus. E o que seria este leite? Pelo contexto, irmãos, nós estamos falando, ou Pedro está falando, da palavra de Deus. E à medida que bebe continuamente da palavra, você cresce na salvação. E tem um detalhe: todos os crentes, do mais novo ao mais experiente, precisam continuar fazendo a mesma coisa, bebendo da palavra pura e espiritual de Deus. É o que vemos no verso 3. Vocês provaram que o Senhor é bom, e o que fazem agora? Seguem provando o mesmo. É isso, irmãos. É do que precisamos se queremos realmente crescer na fé ou na salvação, como coloca Pedro. Certo, pastor, mas por que não fazemos? Porque temos tantas dificuldades com a leitura, com o estudo da palavra de Deus.
Richard Foster, um autor que trata de espiritualidade, disse que o nosso inimigo se tornou mestre em 3 coisas na atualidade: barulho, pressa e multidão. O mesmo autor ainda nos diz: pressa não é apenas do diabo, em muitas circunstâncias, ela é o próprio diabo. De fato, queridos, por isso precisamos tanto de uma igreja diária e não semanal apenas. Sim, nós precisamos de um culto cheio de palavra nas canções, orações e pregações, mas a verdade é, só temos um culto por semana. E no restante dos dias, quem nos ajudará a crescer na salvação? Enquanto vivemos em um mundo barulhento, apressado e tumultuado, nós precisamos de uma igreja diária. Nós precisamos de uma igreja que se manifeste de segunda a sábado através de amizades profundas e intencionais que nos levarão à maturidade na palavra. Nossos pequenos grupos, nossos encontros de discipulado precisam ser levados a sério exatamente pela mesma razão. Eles são instrumentos de Deus. Nossas refeições em família, queridos, são oportunidades para a palavra florescer no coração de nossa casa. Em um mundo assim, barulhento, superficial e ativista, precisamos da ajuda dos irmãos para mergulhar no leite puro e espiritual da palavra, a fim de desfrutar de um real e longo crescimento. Bem, é assim mesmo. Não será do dia para a noite. Um evento jamais nos dará tudo o que precisamos. O seminário teológico não pode nos formar em apenas 4 anos. Por isso também Deus nos deu a igreja. Nos presenteou com uma família de fé, que vai nos ajudar a crescer até o fim e regularmente, muito mais do que eventos ou seminários. Bem, eu não sou contra eventos ou seminários. Eu mesmo ajudo ou trabalho em um deles. Mas a questão é, eles passam. Seu alcance é limitado, por isso eu e você precisamos valorizar muito mais nossa igreja diária, nossos pastores, nossos mestres, os irmãos que caminham conosco, lado a lado, que modelam nossa fé, que nos ajudam nos problemas da vida, que nos ajudam a crescer na fé, querido. Essa é a igreja que desejamos ser. Eu digo desejamos, porque reconheço que ainda não chegamos lá. Eu abri dizendo que as igrejas do tipo show estão confusas. E é verdade mesmo. Mas não é verdade que nós não estamos. Nossos cultos podem ser mais simples e bíblicos, e louvado seja a Deus por isso. Mas será mesmo que não somos parecidos com o mundo em nossos relacionamentos? Eu tenho minhas dúvidas, queridos. Vez por outra converso com irmãos que me relatam o quão difícil é desenvolver relacionamentos profundos e espirituais na nossa igreja. Bem, nós temos exposição da palavra, cultos congregacionais que nos colocam em contato com Deus e com sua voz. Então, o que acontece? Durante a semana, eu tenho para mim que somos tão individualistas quanto as pessoas do mundo. Não queremos deixar nossas atividades, nosso lazer,
nosso descanso. Não queremos nos envolver com o ensino e crescimento dos outros, com os problemas e dúvidas dos irmãos. Se este é o seu caso, se este é o caso de nossa igreja, queridos, vamos nos arrepender neste dia. Voltemos ao amor sincero. Oremos por amizades profundas. Vamos desejar ser uma igreja diária para a glória de Deus e para o bem dos irmãos com quem congregamos, consequentemente para o mundo que nos assiste. Para terminar, seja você um cristão que está triste com a igreja, porque ela não tem sido aquilo que você acha que tem que ser. Seja você um cristão que quer lutar por uma igreja diária, ou seja você um não cristão que está estudando ou observando a igreja, eu lhe digo, nossa salvação está em Cristo. Como ouvimos de Pedro, foi ele quem morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para salvar pecadores da ira de Deus. E como lemos nas cartas do Apocalipse, é ele quem está no meio da igreja, exortando-a, convidando-a ao arrependimento. Por isso, seja quem for, venha a Cristo e nele encontre salvação para a sua vida e para a sua igreja local. Curve a sua cabeça onde você está agora e tenha o seu tempo para orar, refletir, responder à voz de Deus.
Amados, vamos orar para terminar. Senhor, nós queremos Te agradecer. As circunstâncias não são as melhores, nós gostaríamos de estar em um culto público com a Tua igreja. No entanto, nós não podemos fazer. Só que nós não queremos nutrir, ó Deus, um coração amargurado e murmurador. Queremos Te louvar pela oportunidade de cultuar com a família e de casa. Queremos Te agradecer pelos irmãos de nossa igreja que nos servem, nos possibilitando este encontro virtual. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós não temos tudo, mas temos alguma coisa. E agora eu quero Te rogar, ó Deus, que esta palavra que eu preguei do lado de fora seja aplicada do lado de dentro por Teu Santo Espírito. Que o Senhor promova reflexões profundas, tomadas de decisão, mudanças sérias, ó Deus. Pois nós não queremos ser uma igreja de eventos, não queremos ser uma igreja de um único encontro semanal, nós precisamos ser uma igreja diária. Convence-nos de nossos pecados, de nosso individualismo, egoísmo, e ajuda-nos, ó Senhor, a olhar para fora, para os nossos irmãos, para as pessoas com quem vivemos, congregamos. Nós precisamos ajudá-las, precisamos da ajuda delas, pois o Senhor também vai nos cobrar por isso. Encha-nos de alegria, conceda-nos a Tua graça e leva-nos ao cumprimento daquilo que nós ouvimos, por favor, Senhor. Conceda-nos uma semana sob a Tua mão e para o louvor de Tua glória. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, queridos, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, e a consolação, o poder, a presença e a ajuda do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Que Deus os abençoe. E lembrem-se, quarta-feira nosso culto de oração será do novo local, às 7:30 da noite. Até lá.